Pessoal, professor Yuri aqui novamente para mais uma aula de PHP. Hoje um assunto bem importante, um dos mais importantes, que a gente vai estudar função, né? E o que é uma função? A gente já viu que função é um programa dentro do programa, né? Então ele é um pedaço de código funcional. E essa funcionalidade dele é bem específica, ela é feita somente para um objetivo. E essa função ela é chamada quando esse objetivo ele se torna necessário ser resolvido. Então, a gente tem esse pedaço de código com um nome, né, um nome bem definido e uma função específica. Então, é um trecho de código feito para resolver um problema. E esse problema é recorrente, e quando ele é recorrente, a gente chama essa função para resolver esse problema. Então, é um pedaço de código definido com um objetivo específico para resolver um problema bem específico, né? Então, a gente diz que uma função é um subprograma dentro do nosso programa. Então, ele é um subprograma com uma finalidade objetiva e você vai chamar esse subprograma quando você precisa resolver aquele problema, né? Aquele problema específico. Ela só serve para resolver aquele problema específico. Um dos objetivos da gente trabalhar assim é que se a gente precisar fazer manutenção no código, eu não preciso fazer manutenção no código inteiro, né? Eu só faço manutenção na minha função. E toda vez no meu código que essa função for chamada, ela vai ser chamada com um código alterado. Então a gente tem um único ponto, né? Um ponto específico onde ela está localizada. E a gente sabe onde que ela está, a gente pode resolver ela especificamente, alterando somente o código da função. E é bem simples, né, de se criar uma função. A gente tem aqui o exemplo de duas funções. A primeira é para uma função com objetivo bem específico, que é exibir boas-vindas, e a segunda é calcular a área de um terreno. Então, uma função inicia com a palavra reservada function, né? A gente vê aqui que a palavra reservada function e logo após o nome da função. Então, a gente tem, por boas práticas, escrever o nome da função com um verbo no infinitivo, aqui, né? Exibir e calcular. E depois substantivos, né? Boas-vindas. E esses substantivos, eles vêm com a letra maiúscula, né? A primeira letra maiúscula, para ficar bem evidente qual é o objetivo dessa função. Neste caso, a primeira é exibir boas-vindas e a segunda calcular a área do terreno. Então, o nome da função está bem objetivo. Só de bater o olho, o desenvolvedor sabe para que ela serve. E logo após o nome da função, a gente abre e fecha parênteses. Nesse espaço, nesses parênteses, a gente tem a passagem dos parâmetros, ou seja, dos valores que serão trabalhados. Esses parâmetros também são chamados de argumentos. Então aqui é onde a gente passa o parâmetro, a gente envia, recebe os valores que serão trabalhados dentro da nossa função. E logo após a gente abre e fecha os colchetes, né? E neste espaço entre abrir e fechar os colchetes é onde a gente é reservado para a gente fazer o nosso código, ou seja, a lógica da nossa função, o que ela vai receber e como ela vai trabalhar com os dados recebidos e retornar o valor desse valor trabalhado, né? Deste valor resolvido, deste problema resolvido, deste cálculo feito, de uma data formatada, né? De um dado formatado. Então, tudo que está entre os colchetes é a lógica do nosso sistema, que a gente vai retornar ou não para o do nosso programa. Bom, e voltando a falar dos parâmetros, que também são chamados de argumentos, a gente tem aqui que são variáveis, portanto, eles seguem, né, a forma de escrever as variáveis. Sinalzinho de dólar e o nome da variável. Estes parâmetros eles podem ser passados ou não. Nestes dois casos, na primeira função não é passado nenhum parâmetro, na segunda, 2. Eu poderia passar infinitos parâmetros, caso eu queira, né, conforme eu precise. E basta a gente separá-los
com uma vírgula. Esses parâmetros são reservados com vírgulas. Aqui neste exemplo, calcular a área de terreno, nós temos dois parâmetros, largura e comprimento, que eu uso para calcular a área, que é uma variável que eu criei dentro da minha função. Então eu tenho a variável calcular a área e eu vou usar, né, esses parâmetros, que também são chamados de entrada de dados, né? Vou ter duas entradas de dados, que é a largura e o comprimento. Eu vou multiplicar os dois e vou retornar a minha variável para o meu código trabalhar. Ou seja, para o meu programa trabalhar, né? Eu saio, quando eu dou um return área aqui, eu tiro a minha variável trabalhada dentro da minha função e jogo ela para ser trabalhada no meu código externo. Dentro aqui do escopo da variável, eu posso trabalhar com vários escopos, né? Eu posso trabalhar com repetições, com outras funções. Posso trabalhar também com estruturas condicionais, criação de variáveis. Ou seja, todos os recursos que a minha linguagem de programação tem, que ela oferece, eu posso trabalhá-la dentro de uma função. Por isso que a gente chama de que é um programa dentro do programa, né? Então, todos os recursos do PHP eu posso utilizar dentro do escopo da minha função. Outra coisa importante é que as funções podem ser de dois tipos. Elas podem ser void, ou seja, as funções do tipo void, elas simplesmente processam alguma informação, ok? E as funções do tipo retorno. As funções do tipo retorno, elas além de processar alguma informação, ela retorna um valor ou uma variável para o script que chamou essa função. Então a gente tem uma função do tipo void, que só faz um cálculo, e neste caso aqui exibe em tela. Ou então a gente tem uma função que além de fazer um cálculo, retorna o valor, né, retorna uma variável, por exemplo, para o script que chamou essa função. Bom, e para botar em prática todo esse conhecimento, vamos lá para o nosso Sublime Text. Aqui nós vamos criar um arquivo. Vou salvar esse arquivo com o nome de funções.php. Funções.php. Vou criar um arquivo HTML simples, como a gente já faz. Vou chamar aqui de funções, no título, né? Funções em PHP. E aqui no nosso body nós vamos abrir os nossos códigos PHP. Ok. Então, como a gente viu no início do curso, para a gente escrever as nossas funções, a gente precisa usar a palavra reservada function, seguida de um nome dessa função, né? Então, vamos lá. Function, seguida de um nome dessa função, que neste caso aqui será exibir boas-vindas. A gente viu que por boas práticas de desenvolvimento, a gente começa a escrever o nome da função em um verbo no infinitivo, em minúsculo, seguida de um substantivo, né, com as primeiras palavras maiúsculas, para ficar bem visível o objetivo dessa função, ok? Logo após o nome da função, a gente abre e fecha aqui o parênteses. Aqui é onde a gente passa os parâmetros, ou os argumentos que serão usados dentro dessa função. Como essa função aqui é do tipo void, ela não será necessária, ela não terá um retorno, né? Então não será passado nenhum parâmetro. A gente vai abrir e fechar chaves, e quando a gente abre e fecha chaves, entre elas é onde será feito os nossos pedaços de código, né? A nossa lógica da função, que neste caso é somente exibir boas-vindas, né? Na hora que a gente chamar. Então eu vou dar um echo.
Sejam bem-vindos ao curso de PHP. Ok, pessoal? Então tá aí a nossa funçãozinha. Lembrando sempre do ponto e vírgula no final do nosso código. E para a gente visualizar se esse código funcionou, a gente vai ativar o nosso servidor, né? Depois eu não vou mais falar disso, vocês já tem que ter isso em mente, que o nosso servidor ele precisa ser ativado, nosso servidor Apache. Espera ele ficar verdinho, ficou verdinho é porque ele já está ativado. Vamos abrir o nosso localhost com o nosso arquivinho. Aqui o nome é funções.php. Não aconteceu nada, né, pessoal? Por que não aconteceu nada? Não mostrou nada em tela? Porque a minha função, ela só está definida. Né? Ela só está definida. Ninguém chamou essa função. Então, essa função, quando não é chamada, quando ela é só escrita, ela não serve, né? Ela só vai ter uma funcionalidade quando alguém chamar essa função. Então, enquanto ninguém chamar essa função, ela vai ficar ali em stand-by, né? Hibernando. Ela só terá funcionalidade quando alguém a chamá-la. Bom, e como eu chamo essa função? Bem simples, né? Basta eu escrever o nome da função, exibir boas-vindas, do jeito que ela está escrita, né? Tem que ser exatamente como ela está escrita, porque a gente viu que o PHP ele é case sensitive, né? Ou seja, ele diferencia maiúsculo e minúsculo. Se você colocar minúsculo aqui no V, por exemplo, ele já acha que é outra função. Tem que ser exatamente como você criou. E a gente abre e fecha, né, o parênteses. Então essa é a forma que a gente chama a função. Verifique que ela está de fora, né, do meu código da função. Então ela está no script separado da minha função. Então eu vou salvar esse meu código. A gente vai de novo lá no navegador. Vou atualizar o navegador. E está lá, né? Agora sim. Sejam bem-vindos ao curso de PHP. A minha função foi criada, ela foi chamada e executada na minha tela, né? Retornada para a minha tela. Então está aqui a minha função, uma função simples, que eu não passei parâmetro, não retornei nenhum valor, somente escrevi em tela, ok? Com a chamada da minha função. Veja que eu posso chamar essa função quantas vezes necessário, né? Quantas vezes eu quiser dentro da lógica do meu código. Então a função, o objetivo dela é isso, eu escrever somente uma vez a lógica da função e chamar, né, quantas vezes eu precisar. E se eu precisar dar manutenção nesse código, basta eu vir na função, né? Vou só dar uma quebra de linha aqui para a gente, na hora de exibir as várias vezes aqui no meu código, né, dar a quebra de linha. Então salvo, veja que eu posso chamar ela quantas vezes necessário dentro do meu código, né, dentro do meu sistema. E se precisar da manutenção, dou somente uma vez. Salvo aqui, olha só. Agora eu tenho, né, cada um desses aqui desses bem-vindos aqui que foi exibido é uma chamada da função bem feita, né, com sucesso. Então eu tenho aqui 4 chamadas, 4 vezes que a minha função foi executada. E outra coisa, que essa função aqui, ela é uma função que não retorna nenhum valor aqui para a chamada, né, para o script que está chamando essa função. Ela não retorna, ela somente exibe em tela, mas ela não retorna nenhum valor para quem a chama. Por isso que a gente chama essa função de função do tipo void. Vou até escrever aqui. Função do tipo void. Não retorna valor ao script que chama a função, né?
Então, essa chamada, né, esse retorno que ela poderia ser uma variável, poderia ser uma string, né? Aí seria algum valor que viria aqui também no meu exibir boas-vindas, né? Mas neste caso aqui, ela só executa um código. Não é retornado nenhum valor para o script que chamou a minha função. Bom, e para conhecer o outro tipo de função, né, que é a função do tipo return, nós vamos criar aqui o nosso outro exemplo, né, que é o exemplo aqui de calcular a área do terreno. Vamos fazer essa função. Eu apaguei aqui, exibiu boas-vindas as chamadas. Vamos deixar essa função aqui do tipo void aqui e vamos criar uma função do tipo return, né, que é uma função que retorna valor, né? Retorna valor ao script que a chamou, ok? Então, para criar a nossa função, eu preciso ter a palavra reservada function. A palavra reservada function com o nome da minha função, que neste caso será calcular a área do terreno. Área terreno. Por boas práticas, os dois outros nomes a gente inicia com maiúsculo, né? Abre e fecha parênteses, que é onde será passado o argumento, ou onde será passado o parâmetros, né? Então eu passo meus parâmetros aqui dentro. Posso falar que são parâmetros ou argumentos, tá? Vocês podem ouvir essas duas formas, né, de chamar. Tem gente que chama de parâmetro, tem gente que chama de argumento. Eu costumo chamar de parâmetro. Então, esses nossos parâmetros, para a gente calcular uma área de terreno, eu preciso de dois valores, né? Eu preciso da largura e do comprimento. Então, aqui eu vou criar uma variável chamada largura, separada por vírgula da minha outra variável, que é meu outro parâmetro, chamado comprimento. Então eu tenho dois parâmetros, poderiam ser mais, tá? Poderiam ser N parâmetros. Eu poderia ter outros parâmetros aqui criados. Mas neste caso aqui eu só preciso desses dois parâmetros. Então eu criei os meus parâmetros e entre chaves agora vai vir a minha lógica da minha função, né? A minha lógica do meu programinha de calcular a área do terreno. Então a ideia aqui é multiplicar a largura vezes o comprimento para mim ter uma área, né? Então eu vou criar uma variável. Essa variável vai se chamar área. Que ela vai receber multiplicação de largura pelo comprimento. Opa. Ok? E logo após, como essa função é uma função do tipo return, a gente tem a palavra reservada return, né, que ela retorna para o script que vai chamar alguma coisa. E essa alguma coisa vai ser a nossa área. Ok? Então eu tenho aqui uma variável chamada área, que faz o cálculo da largura vezes o comprimento. E depois eu tenho aqui a palavra reservada return, que retorna para o script que irá chamar essa função a área, né, que é essa variável. Eu poderia, pessoal, escrever assim, ó. Eu poderia escrever, ao invés de área, largura vezes comprimento, eu já poderia retornar esse cálculo. Eu poderia colocar aqui, ó, largura vezes comprimento, tá? Que é a minha outra variável. Eu poderia usar isso aqui. Eu poderia usar tirar essa lógica aqui de cima e já retornar direto esse cálculo. Mas fica mais didático, né, eu criar uma variável para retornar somente ela. Fica mais fácil de vocês entenderem, né, e da pessoa que estiver lendo entender. Então aqui a gente criou uma variável, eu estou retornando, né, logo após esse cálculo, a minha variável para quem chamar esse script, essa função, né, o script que chamar essa função. Bom, e como eu chamo essa função? Bem simples, né? Basta colocar o nome da função, calcular
calcular a área terreno, né, chamando ela assim. Porém, como ela é passado 2 parâmetros, ela espera aqui também que você informe esses 2 parâmetros que é passado. Então eu vou colocar uma área, né, que vai ser do valor de 30, com uma largura, né, que vai ser a largura, e vou colocar também um comprimento, que será de 50. Então, na chamada da função, eu estou passando 2 valores que serão recebidos por esses parâmetros. E eles têm que estar na mesma ordem, né? A primeira a largura, o segundo o comprimento. Então, esses parâmetros que eu passar, eles têm que estar no mesmo número e ordem do que a minha função espera. Bom, se eu salvar isso aqui, eu vou salvar isso aqui, e a gente vai executar ele no nosso navegador. Veja que não escreve nada em tela, né? Não fez nada, não me exibiu nada aqui. Por quê? Porque ele só está fazendo o cálculo, mas não está escrevendo nada em tela, não está me retornando, né? Não está retornando para o usuário. Porém, se eu vier aqui e der um eco, né? Der um eco na chamada dessa função passando esses 2 valores, olha só. Agora sim, né? Eu tenho lá 1.500, que é a área que foi calculada, né? Que 30 vezes 50 é 1.500, né? Então, eu chamei a minha função, passei 2 parâmetros, né? Um para a largura, o outro para o comprimento. Criei uma variável que se chama área, multipliquei a largura vezes o comprimento, ou seja, 30 vezes 50, e retornei essa variável. Na hora que eu retornei essa variável, né? Dando um eco aqui, nessa minha função, eu retorno o valor dessa variável passando os meus 2 parâmetros. Então, eu posso em qualquer momento do meu código chamar essa função, né? Basta eu chamar ela novamente. E se eu quiser fazer um cálculo com valores distintos, basta eu alterar o valor que eu queira calcular, né? Então, eu posso fazer um cálculo aqui de 60 por 40, de 5 por 10. Né? Então, eu tenho aqui, em qualquer momento do meu código, eu posso chamar essa função, passar como parâmetros os valores que eu desejo calcular, e esses valores serão calculados com base na minha função chamada. Eu só vou dar um eco aqui no BR, para a gente ter uma quebra de linha, para não ficar código estranho. Então eu venho para colo aqui em cada uma dessas chamadas, salvo isso aqui, volto para o nosso navegador, tem lá, né? Todos os cálculos feitos através da chamada da função calcular área. Né? Então aqui eu tenho 4 chamadas da mesma função. Se eu alterar a função, as 4 chamadas receberá essa alteração. Então eu foco em um ponto do sistema, um script que irá resolver um problema, e esse problema pode ser resolvido chamando em qualquer parte do meu programa. É para isso que serve uma função. E para finalizar, a gente pode, por exemplo, criar uma variável para receber o retorno de uma função. Né? Eu posso vir aqui, por exemplo, criar uma variável chamada resultado, certo? E essa variável receber o valor da minha função, né? Da minha função que eu criei, passando os valores que eu queira calcular. Ok? Então eu tenho aqui uma variável que recebe a chamada da função, calculando esses 2 parâmetros, né? E logo após, basta eu dar um eco aqui em resultado. Certo? Essa também é uma forma, né, que a gente usa para a gente atribuir o resultado de retorno de uma função. Ou seja, o resultado da execução, né,
passando dois parâmetros. Então eu salvo isso, volto lá no nosso navegador e atualizo. Espera aí, só um minutinho que não salvou. Volto no nosso navegador. Agora sim, né? Então esse valor escrito aqui em tela, ele é um valor que foi atribuído, né, através da chamada de uma função, passando os dois parâmetros como ela espera. Bom, essa é a nossa primeira aula de funções. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, estou à disposição.